Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael, sou professor de História do Colégio Força Máxima e estamos aí para tratar acerca do nosso módulo 22, tudo bem? O módulo 22, ele vai conversar com a gente acerca do momento que marca o início do segundo reinado, tudo bem? Quando a gente fala de segundo reinado, a gente está falando do reinado de Dom Pedro II, tá? No período imperial aí, a gente observa que Dom Pedro II ele vai iniciar o seu reinado, tá? E isso a partir de alguns movimentos que a gente observa que vão acontecer durante o período regencial, tudo bem? Que foi aquele período ali de bastante instabilidade política, um período de alternância dentro do poder, porque não se existia a possibilidade de Dom Pedro II assumir o trono, tá? E hoje a gente vai observar, vai retomar alguns pontos e vai observar aí como que esse processo aconteceu, tudo bem? Eu vou aqui compartilhar o meu material para a gente analisar tudo isso, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, pessoal, a gente observa, vamos retomar aí um pouco dos pontos anteriores. Dom Pedro I abdica do trono, tá? Para resolver suas questões em Portugal. E com a abdicação dele, a sucessão natural é de seu filho, tá? Pedro de Alcântara. O que acontece? Quando Dom Pedro I foi embora e abdicou ao trono do Império Brasileiro, Pedro de Alcântara, né, que viria a ser Dom Pedro II, ainda era uma criança, tá? E, obviamente, não tem como uma criança assumir o controle de uma nação, tá? E a gente vai observar o seguinte, que dentro desse contexto todo, o trono, ele vai ficar vago. Como assim vago? O trono, ele vai deixar aí de ser ocupado por um membro legítimo da família real, tudo bem? Então, a gente vai ter um momento de crise dinástica. A gente, na história, costuma chamar de crise dinástica. Por que crise dinástica? Né? Você tem aí uma monarquia que é hereditária, e aí o rei pai, ele não é mais o rei do Brasil, o imperador do Brasil. E a sucessão imediata teria que ser de seu filho, tá? Só que o cara era uma criança, não tem como você entregar poder na mão de uma criança. E aí a gente viu, aí no período regencial, uma série de articulações entre grupos políticos diferentes, todos eles crescendo o olho para cima do poder, né, e querendo observar um espaço de poder que podia ser ocupado. E a gente tem um período regencial aí de alternância entre grupos, de mudança aí de poder, o poder ele sai da mão de uns e vai para a mão de outros. Tudo isso causava uma instabilidade política muito grande, tá? A ausência de uma cabeça coroada no Brasil, ela trazia uma instabilidade política, trazia uma instabilidade econômica e trazia uma instabilidade social, tá? Tanto que vocês observaram aí no módulo anterior a série de revoltas que aconteceram durante o período regencial, tudo bem? E esse período ele vai chegar ao fim, tá? Ele vai chegar ao fim, porque os grupos vão entender que precisam ter uma figura representativa de poder, tá? Precisam ter uma cabeça coroada, precisam ter um imperador para concentrar aí essas articulações políticas, tudo bem? E aí entra a figura do herdeiro legítimo ao trono, Dom Pedro II, tá? Mas Dom Pedro II ainda não tinha a idade ideal para ser o imperador do Brasil, tá? E aí a gente vai observar no módulo de hoje como que ele vai chegar ao poder, né? Qual vai ser a manobra que vai levar Dom Pedro II a assumir o trono do Império Brasileiro, tá? Então, o módulo 22 da nossa apostila, pega aí teu caderno, pega a tua apostila e vamos acompanhar. Vamos lá. O que acontece, pessoal? A gente vai observar que esses grupos que se articulavam dentro do período regencial, eles vão entender que necessitam de uma figura ali que tenha legitimidade, tá? Como assim legitimidade, Rafael? Uma figura que tenha o direito ao trono, sabe? Uma figura que seja uma representação do poder imperial. E essa figura era Pedrinho, tá aí do lado na tua imagem. Pedro de Alcântara, tá? O que o Pedro de Alcântara ele vai fazer, né? Que papel ele vai passar a ocupar? Bom, ele era um cara jovem, tá? A gente está falando aí do ano de 1840, então ele tinha 15 anos, né? 15 anos ainda não era a maioridade oficial do país, tá? E o que acontece?
Os liberais, né, que a gente chama de Luzias, e os conservadores, que são os Saquaremas, eles vão se articular aí, porque eles entendem que precisa ter um imperador, tá? Que o trono brasileiro precisa ser ocupado de novo. E como que eles vão se articular? Eles vão entender que, olha, tá tudo bem que ele tem 15 anos, tudo bem que ele vai precisar, obviamente, de um suporte por trás dele para conduzir uma nação, né, até que ele possa conduzir essa nação por si próprio, mas a gente precisa dessa figura. A nossa estabilidade política, a nossa estabilidade social depende desta mudança, tá? Depende desta mudança. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai observar a ocorrência do chamado golpe da maioridade, tá? Em 23 de julho de 1840, a maioridade do Brasil, ela é abaixada para Dom Pedro II, tá? Então você vai passar a ser maior de idade aos 15 anos, tá? A maioridade dele será antecipada para que ele possa ter direito imediato ao trono. Então, qual é a manobra? Os grupos políticos, liberais e conservadores, vão se articular, tá? Vão se articular para diminuir a maioridade em relação a Dom Pedro II, tá? Então, Dom Pedro II assumirá o trono com 15 anos, tá? Obviamente, né? Uma pessoa de 15 anos, eu estou dando aula para uma turma de 8º ano, vocês vão atingir os 15 anos daqui a pouco, né? E vocês sabem que a pessoa não é adulta, não é completamente dona de si, e, obviamente, ele vai precisar de um suporte por trás dele, tá? Então, Dom Pedro II, ele vai ocupar o trono, mas quem vai articular aí a gerência do país são esses grupos, tá? Os grupos liberais e conservadores. Então, retomando, o segundo reinado, ele se inicia a partir do golpe da maioridade. Golpe da maioridade que vai ocorrer aí em 23 de julho de 1840, tá? E a partir disso, Dom Pedro II passa a ser o imperador do Brasil e toma conta do trono que lhe é de direito, tá? Mas aí, pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? A gente vai observar que esses grupos políticos vão precisar ser articulados. Como assim, Rafael? Esses grupos políticos que vão sustentar o reinado de Dom Pedro II, até que, obviamente, ele atinja a umidade, que ele não precise mais disso, eles vão começar a se posicionar ali enquanto ministérios, tá? O primeiro ministério, após o golpe da maioridade, ele será composto apenas pelo grupo liberal, tá? Lembra lá, liberais e conservadores. Nesse primeiro momento, os liberais, eles vão ocupar o principal posto aí do principal ministério que vai sustentar o governo de Dom Pedro II. Tudo bem? A gente vai chamar de Ministério dos Irmãos, né? O Ministério dos Irmãos é composto apenas por liberais. Por que a gente chama de Ministério dos Irmãos, pessoal? O Ministério dos Irmãos, ele faz referência à predominância de algumas famílias. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: nesse momento, o poder no Brasil, ele ainda era, né, muito concentrado nessa questão familiar, tá? E o Ministério dos Irmãos, ele vai ser composto por 3 famílias principais: a família dos Andrada, a família dos Coutinho e a família dos Cavalcante, tá? Você não precisa gravar isso, mas é bom que você tenha atenção, principalmente a família Cavalcante, tá? A família Cavalcante, a gente vai saber daqui a pouco porque ela é mais importante. Porém, esse ministério ele será formado, ele será ocupado por liberais. E esses liberais aí, eles vão tentar se manter como um grupo hegemônico no poder. Então, olha, enquanto o Dom Pedro II ainda é uma criança, a gente vai precisar se articular por trás dele. E, já que alguém precisa fazer isso, que sejamos nós e não os conservadores, tá? Para uma questão de manutenção de poder e manutenção dos seus ideais, tá? Só, pessoal, que os liberais vão ter uma tentativa de manter a sua hegemonia política muito contestável, tá? Eles vão tentar manipular as eleições, né, para os cargos menores, né? Obviamente, não se votava para imperador, né? São eleições para cargos menores. E para manter o seu poder, para manter sua hegemonia política, os liberais vão usar a força, tá? A ameaça. Então, a gente chama esse período aí, esse momento, de eleições do cacete, tá? Não se espante. O cacete, ele é esse instrumento aí de bater nas pessoas mesmo, né? De intimidação
que essa galera vai usar, né? A gente vê nessa charge que está no nosso material, que fala que tem aí um cara com um bigodão, armado, com um porrete na mão, e a galera não votar. Então, já sabe quem vocês vão votar, né? Ou seja, é uma ameaça. Vote em quem eu quero que você vote. Senão você vai sofrer as consequências. E esse era o modo, tá, que os liberais entendiam que precisavam utilizar para manter a sua hegemonia, para manter o seu poder. Tá? O que a gente vai observar também? Que isso vai causar um desgaste. Tá? Porque isso não vai ser, obviamente, muito bem visto pela sociedade civil. A galera vai olhar e vai falar, pô, os caras estão claramente manipulando as eleições para manter o seu poder, manipulando as eleições para continuar sendo hegemônico. E esse processo aí, pessoal, vai gerar o afastamento do Ministério Liberal, tá? Do Ministério dos Irmãos. Então, Dom Pedro II vai chegar, vai olhar a insatisfação da galera com isso e falar, ó, esse Ministério Liberal aí que se formou está dissolvido, está desfeito. E agora, quem vai se articular por trás de Dom Pedro II? O Ministério Conservador. E aí, pessoal, a gente vai ver uma característica que vai surgir, tá? Uma alternância entre ministérios, que a gente chama de revezamento ministerial. O que é isso? Bom, o primeiro grupo foi formado por liberais. Esses liberais aí saíram do poder e entraram conservadores, o Ministério Conservador. Isso vai começar a acontecer naturalmente. Então, ora, o Ministério Hegemônico era composto por conservadores e, ora, esse ministério era trocado e era composto por liberais. Tá? Então, a gente vê aí começar a existir um revezamento desses grupos políticos no que diz respeito à articulação dentro do período imperial governado e liderado pelo Dom Pedro II. Tudo bem? Então, a gente observa aí que os dois grupos eles vão alternar aí fases de maior representação ou de menor representação dentro do poder, mediante aí ao segundo reinado. Tudo bem? Então, a gente observa esse movimento acontecendo. Tá? E essa alternância ela vai gerar consequências políticas, ela vai gerar consequências sociais, ela vai gerar diversas consequências dentro aí do governo imperial, liderado pelo Dom Pedro II. Mas, pessoal, o tempo vai passando. Tá? O tempo vai passando, as características vão mudando, Dom Pedro II vai crescendo, né? Lembrando que a maioridade ele atinge em 1840, com 15 anos, e a gente vai observar o seguinte, vai ter uma mudança, o cara vai crescendo, ele vai tomando as suas próprias convicções, vai entendendo como o processo político vai funcionar no Império, isso vai gerar mudanças, tá? Em 1847, que é a data que nos aponta aqui o nosso slide, Pedrinho já virou Pedro, né? Dom Pedro II, ele já tem 22 anos. Então, ele já tem uma capacidade política maior. E aí a gente tem a instituição do que a gente vai chamar de parlamentarismo às avessas. Vamos lá. Por que parlamentarismo às avessas? Vamos pensar lá na Inglaterra, tá? Na Inglaterra, aí um exemplo que está na nossa cara aí, que acontece, vocês já estudaram o período de revoluções inglesas, né? Até hoje, na Inglaterra, pessoal, a gente tem a figura lá de Rainha Elizabeth, que é uma figura representativa. Tá? A Inglaterra ela é uma monarquia parlamentar. O que é isso? O rei não governa sozinho. Né? Ele tem a limitação do parlamento. A Inglaterra, ainda mais fortemente, tá? O rei ele não governa. Ele é uma figura de representativo. Tá? A Rainha Elizabeth ela é uma figura cultural, uma figura representativa. Quem governa mesmo a Inglaterra é o primeiro-ministro, que é um cara ali que está acima dos outros ministros e que tem essa capacidade política de se articular dentro do cenário nacional e internacional. Tá? E aí o que acontece? Nesse regime inglês, né, nesse regime parlamentar, o parlamento, né, o grupo aí de deputados, senadores e tudo mais, esse grupo ele escolhe o primeiro-ministro. Então, o cara que vai governar a Inglaterra, ele é escolhido pelo parlamento. E o rei, ou a rainha, né, nesse caso, ela fica lá, bonitinha no seu palácio, tomando seu chá. Só isso. É uma figura representativa e não uma figura totalmente política. Tá? É isso que acontece na Inglaterra. No Brasil, pessoal, em 1847, vai começar a acontecer o contrário. É um parlamentarismo às avessas, ou seja, um parlamentarismo de cabeça para baixo.
Como assim? O imperador, que é Dom Pedro II, né? Lembra lá do poder moderador que a gente estudou no primeiro reinado? Era o quarto poder e estava acima dos outros três. E quem detinha esse poder, pessoal? Poder detido pelo imperador. Naquele caso, Dom Pedro I. E agora, Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, o imperador, em posse do poder moderador, ele vai escolher o primeiro-ministro. Tá? E o primeiro-ministro que vai escolher o parlamento. Então, não é de baixo para cima. O poder é escolhido de cima para baixo. Tá? Observe isso. O poder é escolhido a partir do imperador para o primeiro-ministro, para o parlamento. Por isso, parlamentarismo mais avesso. Tá? O parlamento ele vai ter influência, mas uma influência menor do que ele tem na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, o parlamento escolhe o primeiro-ministro. E aí fica. O rei, ele é uma figura decorativa, né? Se a gente pode dizer assim. É uma figura representativa e cultural. No Brasil imperial, não. Então, em 1847, Dom Pedro II começa a ter um poder maior em suas mãos. Porque é ele que vai indicar o primeiro-ministro, é ele que vai, e é o primeiro-ministro escolhido por ele, que vai indicar o parlamento. Então, ele vai ser dono de um poder muito grande. Tudo bem? Então, é isso que começa a acontecer. O segundo reinado ele começa a se caracterizar politicamente a partir do fortalecimento da figura desse cara, da figura de Dom Pedro II. E esse é o panorama político do início do segundo reinado. Tá? Então, em 1847, o parlamentarismo às avessas vai dar força política e força de governo a Dom Pedro II. Tá? Seguindo, temos uma questão muito importante. Estamos falando de um período aí escravista. Tá? O Brasil não aboliu a escravidão ainda. É um país que se baseia economicamente na mão de obra escrava. Tá? E de onde esses escravos vinham? Da África. Lembra lá atrás, ó, o tráfico de escravos, né, o tráfico africano de escravos, ele era muito lucrativo para todo mundo, para Portugal, para Inglaterra, para Holanda, para um monte de gente. Tá? O tráfico era muito lucrativo. E o Brasil baseou a sua economia, né, primeiro do açúcar, depois protagonizada pelo ouro e depois protagonizada pelo café. Todos esses períodos econômicos, né, eles são sustentados pela mão de obra escrava. Tá? Eles são sustentados pela mão de obra escrava. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai observar o seguinte, que a Inglaterra ela vai passar por um processo político, um processo econômico diferente. Estou falando da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ali de início do século XIX, né, ela vai trazer uma nova realidade política, um novo olhar para a Inglaterra. A Inglaterra entende que ela precisa ter pessoas que tenham condição de comprar. Ela precisa ter pessoas que tenham condições de participar do mercado, né? De ser um consumidor, um mercado consumidor. E escravo, pessoal, não recebe. Se o escravo não recebe, o escravo não compra. Então, para a Inglaterra, não era mais satisfatório existir escravos, né? E principalmente o tráfico, porque isso dificultava a ampliação do mercado consumidor dele. E a Inglaterra vai começar a pressionar o Brasil. Olha, muito tempo atrás, antes da independência, escrito no nosso slide, antes de 1822, ó, Brasil, tá feião aí negócio de escravidão, de ficar comprando escravo lá da África para vir trabalhar aqui, tá feio. Não faz isso mais. Impressão. E o Brasil nem aí para nada, tô nem te ouvindo. Continua. E aí tentativas de tratados que não eram cumpridos, tentativa de leis que não eram cumpridas. Tudo isso a Inglaterra buzinando no ouvido do Brasil. Ó. Para com esse negócio aí, cara. Tá feio esse negócio de tráfico de escravo. Vamos lá. Não sei o quê. Pois bem, o Brasil não ouve. E aí o que a Inglaterra vai fazer? Vai aprovar uma lei chamada Bill Aberdeen. Tá? A lei de Bill Aberdeen, ela vai ser aprovada pela Inglaterra e ela vai dizer o quê? Olha, a partir de agora, a Inglaterra ela tem o poder de prender navios que vierem da África para outros países carregando escravos. Tá? Então, se um naviozinho da Inglaterra estivesse ali no Oceano Atlântico e visse um navio brasileiro passando com escravos, né, da África para o Brasil, ela podia pegar esse navio, né, julgar os tripulantes desse navio e apreender.
tudo o que tivesse dentro daquele navio. Isso dava um poder da Inglaterra de limitar o tráfico de escravos, tá? E o que vai acontecer? Isso vai repercutir no Brasil. O Brasil ainda vai relutar um pouco contra isso, né? Vai tentar continuar o tráfico, vai tentar continuar trazendo os escravos, só que vai chegar num ponto que vai ficar insustentável, tá? Você vai ter aí a Inglaterra ameaçando o Brasil de guerra, né? Se tu não parar de traficar escravos, vamos entrar em guerra. A gente tem aí uma série de ataques da Inglaterra a navios da costa brasileira. Então, a Inglaterra vai começar a atacar, né? Força militar, vamos começar a atacar. Isso vai ficar feio, né? O Brasil vai pensar, ó, vai dar problema. A Inglaterra é uma potência, né? Lembrando também que essa contrariedade ao tráfico de escravos, ela também tem muito do iluminismo, né? Aquela ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, todos os homens eles têm que ser iguais, né? Numa teoria um pouco mais rasa. E tudo isso vai influenciar. E o Brasil vai ver que a Inglaterra está fazendo uma pressão absurda, e ele vai ceder a essa pressão. A gente tem, em 1850, a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz. Tá? A Lei Eusébio de Queiroz ela vai servir para acabar com o tráfico intercontinental de escravos. Por que intercontinental, pessoal? Entre um continente e o outro. Então, não podiam ir lá na África, pegar um navio cheio de escravos e trazer para o Brasil. Esse tipo de tráfico ele estava abolido em 1850. Tá? É a primeira de uma série de leis que vão caminhar para o fim da escravidão, lá em 1888. Tá? Mas, pessoal, o tráfico intercontinental está proibido. Mas o tráfico dentro do Brasil, ele não está. Então, a gente tem o fim do tráfico intercontinental e o fortalecimento do tráfico interprovincial. Então, vinham navios de diversas províncias do Brasil abastecerem outras províncias que precisavam mais. E aí o tráfico vai continuar e a escravidão vai continuar sendo, né, a base de apoio do sistema econômico brasileiro. Mas essa questão do tráfico negreiro ela vai se apresentar nesse primeiro momento aí de transformações políticas dentro do Segundo Reinado. Tudo bem? Então, a gente tem em 1850 a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que vai proporcionar o fim do tráfico intercontinental de escravos. Tudo bem? Seguindo, a gente tem uma revolta aí que vai acontecer e vai evidenciar mais uma vez essa questão de disputas políticas entre grupos liberais e tudo mais. Vamos lá, é a chamada Revolta da Praieira. Essa revolta ela vai acontecer em Pernambuco, mais uma, né, revolta durante esse período aí acontecendo em Pernambuco. E o que ela vai representar, gente? Ela vai acontecer a partir da concentração de poder e da concentração de terras de uma família, né, a família Cavalcante, como eu falei para vocês lembrarem, ó, tenham isso à mente agora. A gente vai ter aí uma crise do açúcar em Pernambuco muito forte, gerando uma instabilidade social. Tá? E os Cavalcantes, pessoal, eles eram fortes tanto no grupo liberal quanto no grupo conservador. Só que dentro do grupo conservador, a gente vai ter aí um setor radical, que vai ser contra essa influência tão grande de uma família que possui muitas terras, de uma família que vai se basear na questão fundiária. E a gente tem um acirramento aí desses setores mais radicais. Esses setores que vão contar com militares, com proprietários de terra até, e com jornalistas, tudo bem? E aí a gente tem aí essa manifestação de novas ideias dentro do Partido Liberal de Recife, em Pernambuco, através do chamado Diário Novo, que era um jornal. Tudo bem? Esse jornal se localizava na Rua da Praia. Aí vem o nome Revolta Praieira, né? Então, esses membros aí mais radicais do Partido Liberal, eles vão se organizar através de publicações e de manifestação de ideias dentro de um jornal localizado na Rua da Praia. Tudo bem? E qual foi o estopim desse conflito? Ou seja, qual foi a gota d'água, o ponto para esse conflito acontecer e tomar forma? Ele foi o afastamento, né, do liberal Antônio Tichorro da Gama, que era o presidente da província de Pernambuco. Ele vai ser afastado, né, pelos grupos políticos do ministério, que era o conservador. Lembra lá do revezamento? Então, nesse momento, era o ministério conservador. E aí esse ministério conservador vai tirar o presidente da província de Pernambuco do local, que era o presidente liberal, e vai colocar um político conservador.
E isso vai ser a gota d'água para esses setores mais radicais do Partido Liberal se revoltarem. Tá? E aí, em 1848, tem a publicação do chamado Manifesto ao Mundo. Tá? Pessoal, em 1848, a gente tem uma ocorrência no mundo da chamada Primavera dos Povos, né? Que é o florescimento de diversos ideais políticos, né? E aí ideais liberais e até mesmo ideais socialistas. 1848, que é o ano da publicação do Manifesto do Partido Comunista. Então, é o momento em que as ideias, sejam elas liberais ou sejam elas socialistas, elas estão muito fortes. Né? O iluminismo também está muito forte. Então, ele é um período muito forte na Europa, né? Muito representativo na Europa e no Brasil também. Então, em 1848, esses rebeldes eles vão publicar o chamado Manifesto ao Mundo. Tá? E aí, esse Manifesto ao Mundo ele vai ter alguns pontos de reivindicação. Voto universal e livre. Lembra lá daquelas eleições completamente ameaçadoras? Era uma ideia que, para os liberais mais rebeldes, não tinha que acontecer. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Garantia do trabalho, fim do poder moderador, ou seja, diminuição do poder do imperador no Senado Nacional, e a adoção do federalismo no país. O que é o federalismo? É uma maior autonomia para os estados, né? Para as províncias. Então, essas eram as reivindicações desses grupos liberais mais rebeldes. Tudo bem? Obviamente, isso não vai agradar o imperador. Isso não vai agradar os grupos políticos mais tradicionais. E aí o imperador vai agir de forma que as forças do império reprimam essa revolta. Então, a revolta da Praieira, ela vai ser reprimida, ela vai ser fortemente reprimida pelos grupos aí, aliados ao imperador, pelos grupos militares aliados ao imperador. Mas foi uma revolta aí que marcou essas discordâncias e também foi uma revolta que, a partir dela, se iniciou um período de paz. Da revolta praieira em diante, o Brasil ele vai ter uma estabilidade política um pouco maior. Até que é um outro assunto, vocês vão estudar mais à frente. Mas a revolta da praieira ela vai marcar tudo isso que a gente acabou de falar. Visto isso, pessoal, vai se entender que precisa existir um equilíbrio entre liberais e conservadores. Tá? Dom Pedro II vai entender que não tem como mais ele colocar um ministério só de conservador, que pode dar problema com os liberais em algum momento, e nem colocar um ministério só de liberais, que pode dar problema com o conservador daqui a pouco. Então, o que ele vai fazer? Em 1853, a gente vai observar a criação do chamado Ministério da Conciliação. Como o nome diz, conciliar é, né, tentar unir os interesses, tentar equilibrar os interesses. E aí o Dom Pedro II ele vai criar um ministério misto. Esse ministério vai ter membros conservadores e membros liberais ao mesmo tempo. Tá? E aí a gente vai observar uma frase muito famosa dentro do estudo da história, né, que nada mais conservador do que um liberal no poder. Né? Ou também, em outros nomes, né, usando aqueles apelidos que a gente conhece, nada mais conservador ou nada mais saquarema do que um Luzia no poder, ou do que um liberal no poder. O que essa frase quer dizer? Que os dois defendem muitas pautas em comum. Então, dentro de um governo, dentro de um poder, os dois grupos vão agir de acordo com os seus interesses. Então, nada mais parecido com um do que o outro. São tudo farinha do mesmo saco, né? No português, claro. Então, a gente vai observar que esses dois partidos, esses dois grupos políticos, eles vão representar uma classe dominante. Eles vão representar uma elite, tudo bem? E o que essa elite ela vai defender? Latifúndio, monarquia, mão de obra escrava, plantation, né? Aquela plantação extensiva. Então, a gente não vai ter uma divergência muito grande. Então, a partir do momento em que Dom Pedro II coloca liberais e conservadores juntos no poder, né, juntos nesse ministério, eles não têm muita divergência, porque eles defendem praticamente as mesmas classes e os mesmos interesses. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham aí conseguido acompanhar a nossa aula, né? Estudem bastante. O próximo módulo, ele dá continuidade ao estudo do Segundo Reinado, mas esse foi o primeiro panorama aí das primeiras ações, dos primeiros anos
do segundo reinado, do imperador Dom Pedro II, tá? Agradeço a presença e a participação de vocês, né? A presença virtual, a prestígio de vocês ao assistir a nossa aula. Desejo aí um ótimo estudo e até a próxima.